Nós estamos juntos para a reflexão na lição número 9 da nossa classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical, lição do dia 28 de maio de 2017. O título da lição é Hulda, a mulher que estava no lugar certo. Textuário, em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 24, diz: Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Verdade prática, quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência contra o pecado. A lição está dividida em seu ponto 1, quem foi Hulda, depois Hulda vê o tempo do avivamento e por último Hulda é usada por Deus. Bem, a história, o contexto histórico de Hulda, onde ela aparece na Bíblia, está registrado tanto no livro de 2 Crônicas quanto em 2 Reis. 2 Crônicas, capítulo 34 e capítulo 35, em 2 Reis, nos capítulos 22 e 23. Então, para analisarmos um pouco sobre Hulda, nós precisamos entender um pouco o contexto onde ela aparece, que foi justamente no período do reinado de Josias. O rei Josias, conforme diz as Escrituras, ele começou a reinar com 8 anos de idade. Diz lá em 2 Reis, capítulo 22, que no 8º ano de seu mandato, ele começou a buscar a Deus, então com 16 anos. E no 12º ano de seu mandato, ele começou a implementar uma reforma espiritual muito importante no seu reino. Lembrando que nessa época, os assírios já haviam levado cativos o reino do norte e já tinha estabelecido seu domínio na região onde anteriormente era o reino do norte, agora era Samaria, dominada por povos que os assírios trouxeram e também assírios que ali viviam, mas o reino do sul ainda estava se mantendo, embora já também estava caminhando para o seu desfecho, o seu encerramento. O reino do sul, ele também já estava numa decadência. Mas esse é o contexto político da região, onde o reinado do sul ainda permanecia, e as terras onde outrora era o reinado chamado de Israel, o reino do norte, agora dominado e controlado pelos assírios. Mas também, no tempo de Josias, os assírios já estavam enfrentando um declínio do seu império. Já estava em ascensão o império de Nabucodonosor, o império babilônico e o império Medo, que naqueles dias estavam atuando juntos contra o poder dos assírios. Então, a região ao norte de Judá era uma região já fragilizada, porque os próprios assírios assim se encontravam. Esse era o contexto político. E no contexto religioso, como Josias foi um rei bom, embora tanto seu avô Manassés quanto o seu pai, eles foram péssimos reis, maus reis, né? Amon, homens que não andaram nos caminhos do Senhor, e Manassés foi o pior de todos eles, que cometeu pecados terríveis, desviou o povo completamente dos caminhos do Senhor,
porque quando ele herdou o reino de Ezequias, ele herdou o reino de um homem que temia a Deus, que foi Ezequias. Mas Manassés, ele teve um reinado muito longo, mais de 50 anos, e de apostasia e pecados terríveis, idolatrias terríveis. Ele assimilou muito do culto assírio, do culto babilônico, e fez com que houvesse um maléfico sincretismo religioso, e a idolatria proliferou durante o reinado de Manassés, que durante muito tempo do seu governo foi, na verdade, um vassalo da Assíria. Amon continuou nos mesmos pecados. E Josias, curiosamente, ainda novo, assumindo o trono, ele pegou um caminho completamente diferente, que foi o caminho de servir a Deus, de temer a Deus e andar nos caminhos de Davi, conforme usa a expressão bíblica. Bem, então Josias, ele com 20 anos de idade, ele começa a implementar uma maravilhosa ação de purificação, de limpeza da idolatria no seu reino e no seu governo. Além disso, ele começa também a entrar nas áreas dominadas pelos assírios, e como os assírios estavam fragilizados, ele entra em certas regiões do Reino do Norte, algumas cidades como Betel, algumas tribos, por exemplo, as tribos de Manassés, onde outrora estavam as tribos de Manassés, e ele entra ali, Naftali, naquela região, e ele efetua também as suas reformas espirituais, atingem também o próprio centro de grande adoração do Reino do Norte, que era Betel. Antigamente, Betel era um dos centros de adoração do Reino do Norte, implantado por Jeroboão. E ele entra ali, ele faz a purificação, ele destrói altares, ele queima os ossos dos profetas, dos sacerdotes. Enfim, ele promove uma grande ação espiritual, porque ele havia proposto no seu coração buscar a Deus. E ao mesmo tempo também ele resolve reformar o templo, purificar o templo, que naquela época ele estava mesclado de adorações idólatras. Havia ali imagens de Aserá, que a Bíblia fala sobre isso também, as mulheres que estavam no templo ali do Senhor, mas que teciam roupas para o ídolo que era Asera ou Aserá. Haviam, enfim, altares pagãos no templo do Senhor. Além disso, a própria estrutura do templo estava também prejudicada, e Josias implementa uma reforma muito importante no templo, tanto no seu aspecto físico, estrutural, como edifício, e principalmente na purificação, na limpeza relacionada a voltar a servir unicamente a Yahvé, ao Deus de Israel. Então, nesse processo de purificação, nesse processo de reforma, ele recebeu dinheiro, possivelmente um tributo que foi estendido ao seu reino, de maneira que o dinheiro era usado nas reformas. Isso o livro de Reis também nos conta. Bem, nessa situação, enquanto a reforma acontecia no templo, e o sumo sacerdote da época era o sumo sacerdote Ilquias, Safã, que era o secretário do rei, foi enviado pelo rei, num dado momento, para o acompanhamento das reformas que estavam sendo efetuadas sob a liderança de Ilquias ali no templo, e a distribuição do dinheiro que era dada aos carpinteiros, pedreiros, as pessoas que trabalhavam no templo. Ele foi fazer aquela supervisão, acompanhar a divisão dos recursos ali para os trabalhadores, e ele foi surpreendido por Ilquias, que disse que havia encontrado, no meio daquela reforma, havia encontrado o livro da lei.
encontrou o livro. E esse livro era, não se sabe exatamente se eram todos os 5 livros de Moisés, mas fato é que o que ele encontrou continha, com certeza, Deuteronômio. Possivelmente era todo o Pentateuco. Bem, e esse livro, Safã, ele leva até o rei e lê diante do rei. E Josias fica sabendo, através da leitura, que eles estavam... Ele já sabia, mas ele se assusta e se admira porque ele se defronta com o juízo de Deus já profetizado, já alertado para o povo que se desviaria dele. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 em diante, fala justamente das maldições que viriam se o povo não andasse nos caminhos do Senhor. Possivelmente essa parte do livro chocou Josias de tal forma que ele rasga suas vestes e se humilha perante Deus. Se humilha perante o Senhor. E ele então manda que Ilquias e mais uma comissão de seus homens de governo e de confiança consultassem a Deus por ele. Esse encontro da lei acontece no 18º ano do reinado de Josias. E esses homens, então, essa comissão, vai consultar a Deus e vai ao encontro da profetisa Hulda. E é aí que ela, então, entra na história, no contexto que a nossa lição está tratando. É a única parte da Bíblia que cita Hulda, a profetisa. Diz que seu esposo chamava-se Salum e ele era o guarda das vestes, ou seja, era ele quem tomava conta das vestes sacerdotais guardadas no templo. Essa função era comum, tanto não apenas no templo de Yahvé, mas também no próprio templo de Baal, quando Jeú ele fez aquela limpeza também no Reino do Norte, quando ele vai tratar lá do templo de Baal, diz que ele chama a pessoa que guardava as vestes dos sacerdotes e pede para que ele dê as vestes aos sacerdotes, para que os sacerdotes pudessem se vestir imaginando que era um culto, mas na verdade Jeú iria acabar com todos eles, mas queria que eles estivessem vestidos. Então existia aquela pessoa que tinha o cargo de guardar as vestes, tanto no templo de Baal e aqui também no templo de Jerusalém. Esse esposo de Hulda era o responsável por guardar as vestes sacerdotais. Essa é uma informação sobre ela que a Bíblia dá. A outra informação que a Bíblia dá sobre ela é que ela morava em Jerusalém, segundo a leitura bíblica em classe, capítulo 34 de 2 Crônicas, versículo 22. Ela habitava em Jerusalém na segunda parte. Essa segunda parte aqui é o bairro Novo de Jerusalém. Uma parte mais voltada para a área ocidental de Jerusalém, um bairro novo que possivelmente ele surgiu na ampliação efetuada pelo rei Ezequias, essa parte nova, o bairro novo da cidade. E ali ela habitava. Quando a comitiva do rei Josias, liderada por Ilquias, ali chega, junto com Safã, o secretário também do rei, eles explicam a situação, que foi encontrado o livro da lei, eles passam as informações para Hulda, e Hulda então traz uma mensagem de Deus para o rei Josias, e os seus homens então deveriam levar essa mensagem. Essa mensagem consistia em duas coisas, primeiramente.
Era uma mensagem de que Deus traria, sim, o juízo ao povo, viria o juízo de Deus. E a segunda coisa da mensagem era que Deus pouparia Josias e não traria esse juízo nos tempos do seu governo. A profecia dela nisso consistia. Deus de fato traria por causa dos pecados de Manassés. Os desvios terríveis de Manassés, Deus não pouparia o povo. É muito interessante, porque mesmo Josias, implementando uma reforma, que alguns chamam de um avivamento, no seu reino, que atingiu até partes do reino do norte, o antigo reino do norte, Deus não poupou o juízo. O juízo haveria de vir, como veio 23 anos mais tarde, depois do reinado de Josias. Josias, ele foi um dos últimos 5 reis do reino do sul, do reino de Judá. 23 anos aproximadamente depois do seu governo, Deus de fato entrega Judá nas mãos dos babilônicos. E dali para frente acaba-se o reino do sul, como já havia acabado o reino do norte. Deus não retirou a sua sentença. Embora Josias tivesse sido um homem que buscou a Deus. Deus o poupou de acontecer nos seus dias e disse que ele iria descansar em paz. Ou seja, não iria enfrentar a situação de destruição do Reino do Sul nos seus dias. É muito interessante a gente ver aí o princípio da responsabilidade individual. Se o justo, se o homem busca a Deus, ele recebe os benefícios de Deus. Mesmo que o juízo de Deus ocorra, o justo será poupado, será guardado, será beneficiado. É importante que cada um de nós busquemos ao Senhor, porque para aquele que busca a Deus haverá esperança. Diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus poupou a Josias, poupou até mesmo a geração na qual ele governou, porque eles buscaram a Deus. O juízo de Deus viria, mas foi retardado no tempo certo de Deus, em virtude do coração que buscou a Deus. Isso é uma coisa extraordinária, coisa muito importante para a gente refletir. Deus não deu, através da profetisa Hulda, uma mensagem de grande esperança. Ratificou apenas que o juízo viria, mas abriu uma brecha maravilhosa ao confortar Josias no fato de que ele não veria o mal que haveria de acontecer ou vir sobre o povo de Judá. Quando Josias recebe essa informação, essa profecia de Hulda, diz a Bíblia que no mesmo ano, no 18º ano do seu mandato, ele convoca os principais líderes do povo. Ele chama a todos, capítulo 35 do livro de 2 Crônicas. Ele convoca as pessoas
para celebrar a Páscoa ao Senhor. Celebrar a Páscoa. E aquela Páscoa que eles celebram, diz que foi tão grande como ela não tinha tido antes. E diz a Bíblia que depois também não houve, em reino nenhum. Lembremos que no tempo de Ezequias houve a celebração da Páscoa, mas a de Josias, como aconteceu, não havia acontecido antes. Agora, outra coisa importante com relação a Hulda é que não se sabe a razão pela qual os homens enviados por Josias foram falar com a profetisa Hulda, uma vez que haviam profetas em Judá. Jeremias, por exemplo, e Sofonias. Eles não foram buscar um homem, foram buscar uma mulher. Sem dúvida, aquela mulher, ela era muito respeitada e considerada. Lembremos que na Bíblia não há informações, não há a ação de Deus ao usar uma mulher nesse ministério profético. Não há uma intensidade. Há homens. Mulheres são raramente citadas. E Hulda é uma exceção. É uma exceção. Porque nós vemos na Bíblia que Deus usou homens. Não que ele não use mulher, mas estou falando da história da Bíblia, palavra de Deus. Você não vê nenhum livro da palavra de Deus escrito por profetas mulheres. Nós só vemos profetas homens. Nós vemos isso. Mas aquela mulher, ela, sem dúvida alguma, desfrutava de uma grande consideração aonde ela vivia. Quem serve a Deus, quem honra a Deus, recebe consideração e respeito. E para isso não há separação e distinção de forma alguma, nem social, nem entre homem e mulher. Ela vivia num contexto onde homens de Deus exerciam seu ministério, como o próprio Jeremias, mas ela também se destacava. Deus, ele vai ser encontrado por todos que o buscarem e vai ser honrado e glorificado por qualquer pessoa que se aproxima dele. Temos aqui uma janela linda, onde aparece uma mulher para ser um canal de Deus e para marcar a história num tempo muito difícil do povo de Deus. Um tempo bonito, um tempo de reformas espirituais bonitas, e onde ela teve uma participação. A gente aprende que Deus tem lugar para todos no seu reino, para homens e também para mulheres. A Bíblia não dá informações sobre o caráter, detalhes sobre Hulda. O que nós poderíamos falar é justamente o que a gente subentende pelo texto. Uma serva de Deus, uma mulher que num tempo de crise ali estava e quando foi solicitada, estava preparada para entregar a mensagem de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro fala, aconselhando as mulheres, que elas deveriam ser sábias, aquelas que não têm maridos crentes, deveriam ser sábias para que, sem palavras, mas pelo seu próprio porte, pudessem ganhar os seus maridos. Nós vemos também no Novo Testamento Deus usando mulheres de uma forma especial. Priscila, nós vemos a própria Maria, mãe de Jesus, nós vemos Maria Madalena, nós vemos também Febe, nós vemos outras mulheres que foram companheiras, ajudadoras, tanto no ministério de Cristo como no ministério
do próprio apóstolo Paulo. Então, o lugar da mulher, no plano e no projeto e na ação de Deus, ele está garantido para que ela possa também desempenhar o seu papel para servir ao Senhor. Lá em Coríntios capítulo 11, a gente vê também que as mulheres tinham a liberdade de profetizar no culto divino. Então, quando a gente pensa em Uda, a gente pensa também no espaço, na história sagrada, nas Escrituras, com relação às mulheres. Então, é importante que a mulher sirva no espaço que Deus lhe dá, no ambiente que Deus lhe permite servir. Isso que é importante. Como o homem também tem que entender o seu papel, o seu lugar na obra e no serviço do Senhor Jesus Cristo. Isso faz com que as pessoas se sintam bem, servindo exatamente onde Deus quer que sirvam e não onde a gente quer servir. Uma vez que o homem ou a mulher não entende isso, ele vai querer fazer algo que não lhe compete fazer e que a própria palavra de Deus não abre brecha. Então é importante a mulher desempenhar o seu papel na obra de Deus, mas no ambiente que Deus, e no espaço e na abertura que a própria palavra de Deus permite. Ela entra nesse contexto como uma mulher de Deus, que entrega uma mensagem e disse a Josias, entre outras coisas, que o quebrantamento que ele teve, Deus se agradou e por isso ele não veria o mal sobre a sua nação no seu tempo. Agora veja bem, tudo isso acontece, primeiro porque Josias resolve buscar a Deus quando ainda era muito novo, a partir dos 16 anos. Ele começa uma reforma, ponto marcante, o encontro do livro da lei. Esse livro trouxe a Josias o conhecimento que lhe faltava, embora ele já buscasse a Deus pelos caminhos lembrados de seu ancestral Davi, que era a referência para aqueles que serviam a Deus. Então ele já tinha um coração proposto, mas o conhecimento lhe veio quando ele teve contato com a lei do Senhor. E quando ele ouve a lei, ele pede para que o povo se reúna, para que os principais do seu governo se reúnam, para que o seu povo se reúna, e o livro da lei é lido diante de todo o povo. Lembremos que naquela época o analfabetismo fazia parte da maioria das pessoas, daí a importância de se ler o livro para o conhecimento do povo e a celebração extraordinária da Páscoa, quando o próprio rei, ele doa muitos e muitos animais, os seus homens importantes, os príncipes dos levitas também, eles fazem doação de muitos animais e ali celebra-se a Páscoa. Bem, a Bíblia termina a história de Josias falando sobre a sua morte, porque ele reinou 31 anos sobre Judá e a sua morte foi também prematura, porque diz que ele sai ao encontro do faraó Neco, que estava atravessando o vale do Megido para subir até Carquemes, onde estava tendo uma guerra entre o rei assírio e as forças medo-babilônicas. E nessa batalha, não se sabe exatamente por quê, talvez para não permitir que Neco fosse auxiliar os exércitos assírios, porque a fraqueza dos assírios seria uma vantagem grande para o reino do sul. Então, possivelmente, por causa disso, Josias sai ao seu encontro na região de Megido, ali no Vale do Armagedon, a cidade de Megido, construída na época de Salomão. Então, ali naquele local, ele vai enfrentar Faraó Neco. E ele morre. Ele é alvejado e ele morre, é sepultado em Jerusalém, no sepulcro de seus pais. E ali termina a história de um homem que foi
alguém temente a Deus e alguém que fez história. E nesse reino dele, essa mulher, Hulda, que a Bíblia não diz que houve qualquer assim, encontro do próprio rei com ela, mas a mensagem daquela mulher chegou no coração do rei e serviu também para confortar o seu coração e para incentivá-lo ainda mais a promover as reformas espirituais. Então, Hulda aparece na Bíblia como uma mulher de Deus, como uma esposa, porque é citado seu marido, como uma serva do Senhor que estava no lugar certo. Ela não se intrometeu, ela foi buscada, ela foi procurada. Isso é uma lição muito importante para que todos nós aprendamos a não sermos oferecidos, a ficarmos na nossa posição, que no tempo certo Deus fará com que nós apareçamos. Isso é muito importante. Hulda, ela foi procurada e no momento que foi, ela estava preparada para entregar a palavra de Deus. Alguém preparada porque servia a Deus constantemente. E alguém cuja palavra de Deus em sua boca teve efeito num rei e também numa nação, porque ela profetizou o que de fato haveria de acontecer. Então, o que aprendemos com Hulda, entre outras coisas, é estarmos no lugar certo, servirmos a Deus de forma correta, no espaço que Ele nos dá, com humildade, sinceridade, simplicidade, e quando formos postos em confrontos para que possamos fazer nossa parte, estejamos prontos para fazer como Hulda esteve para fazer. Ela aparece no contexto e desaparece, mas a marca ficou e o registro está na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe a todos nós, para que possamos continuar servindo ao Senhor na vocação com que Ele nos chamou. Deus te abençoe e te guarde.